Fala galera, beleza? Eu sou o professor Evandro Ávila, vamos dar continuidade aí ao nosso curso de Cálculo 2. Na aula de hoje falaremos ainda sobre integração por frações parciais e a gente vai abordar o segundo caso. Vamos ver o que é ele. Qualquer dúvida, crítica, sugestões, podem mandar mensagens por e-mail que apareça aqui na tela, na nossa página no Instagram ou no nosso canal no YouTube, beleza? Vamos lá então. A gente já comentou que é a ideia de integrações por frações parciais, né? É a ideia de você ter uma integral de uma fração e eu sei que essa fração pode ser subdividida, pode ser reescrita como uma soma ou uma subtração de outras frações, em que, usando a ideia de integral da soma é igual à soma das integrais, pode ser que eu tenha integrais mais fáceis de serem resolvidas. Ok? O que é o segundo caso? Bom, olhando para o denominador, a gente viu que é importante olhar para ele. Q de x tem que ser um polinômio que pode ser decomposto em fatores lineares e repetidos. Então, diferente do primeiro caso, em que esses fatores lineares não podiam ser repetidos, agora vai poder. Ou seja, eu tenho raízes que se repetem dentro desse polinômio, certo? Um exemplo, raiz cúbica integral de x ao cubo menos 1 sobre x quadrado que multiplica x menos 2 ao cubo. Para que facilmente você percebe que nesse polinômio Q de x quadrado que multiplica x menos 2 ao cubo, x igual a zero é raiz de multiplicidade 2, ou seja, ela se repete duas vezes, já que eu tenho x ao quadrado multiplicando, para que para x igual a zero, zero é Q de x, e x igual a 2 é raiz de multiplicidade 3, já que eu tenho um fator x menos 2 ao cubo. Ou seja, esse polinômio poderia ser reescrito como x menos 0 multiplicado x menos 0, que multiplicaria x menos 2, x menos 2, x menos 2. Ou seja, o 0 é raiz duas vezes e o 2 é raiz 3 vezes. Fatores lineares, mas que se repetem. Beleza? Bom, então a gente sabe que eu posso pegar essa fração e a ideia é, de novo, um fator linear para cada fator. Uma constante, desculpa, para cada fator linear. Porém, como ele se repete, a gente deve ir de forma decrescente caindo essa multiplicidade. Então, por exemplo, x menos 0, que é o próprio x, né, aparece duas vezes. Então eu vou colocar uma constante para x ao quadrado e uma outra constante para x. X menos 2 repete 3 vezes, então eu vou colocar uma constante para x menos 2 ao cubo, uma outra constante para x menos 2 ao quadrado e uma outra constante para x menos 2. Ok? Simples assim. Repare que eu garanto a ideia de, ao tirar o mínimo múltiplo comum, eu ter exatamente Q de x, e eu também garanto a ideia de que pode haver frações que tenham x menos 2 quadrado, pode ter frações que tenham x menos 2. Ok? É a melhor maneira de eu garantir todas as possibilidades para o mínimo múltiplo comum ser exatamente Q de x. Ok, fazendo algumas manipulações algébricas, trabalhando a ideia de dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, tá? Eu chego nessa igualdade entre essas duas frações. Novamente, duas frações são iguais. Os denominadores são iguais? Necessariamente os numeradores também deverão ser. Analisando os numeradores, eu tenho uma igualdade entre dois polinômios. Dois polinômios são iguais se eles têm a mesma imagem para qualquer valor de x. Então eu jogo valores para x, de preferência valores que são raízes, por exemplo, x igual a 0 e x igual a 2 serão valores importantes para serem jogados. Você vai criar um sistema linear 5 por 5. Como você já tem conhecimento de geometria analítica e álgebra linear, a matéria que você fez, você consegue resolver bem esse sisteminha. É um pouco trabalhoso, um tanto quanto trabalhoso na verdade, mas de maneira bem tranquila você consegue achar as constantes A, B, C, D e E. Beleza? Assim, essa integral, que é a integral de um quociente,
a gente viu que esse quociente pode ser reescrito como a integral dessa soma, subtrações de pequenas frações. A integral da soma é a soma das integrais, eu vou separar cada uma dessas integrais e resolver. Então, a integral de 1 sobre 8x², uma integral bem simples de ser resolvida, sai até por substituição simples e você consegue resolver, ok? A segunda integral também é uma integral primitiva envolvendo ln. A terceira integral também mais fácil. Quarta, quinta e sexta integrais. Beleza? Bom, por fim, eu chego na minha resposta pegando cada uma dessas respostas que eu fiz de forma separada. Coloco a constante no final, como qualquer processo de integração permite. Então repara, pessoal, que a ideia de frações parciais, ela caminha você para novas integrais que você vai precisar resolver. As integrais trabalhadas no cálculo 1 serão importantes nesse processo. Relembrar cálculo 1 é importante para que você faça o outro processo, todos esses integrais que surgirão no processo de integração por frações parciais. Beleza? Bom, bons estudos, qualquer dúvida estou à disposição. Abraço.